muitas mulheres desistiam do processo da ordenha, falando que não tinha nada, que não saía leite, que doía e não saía nada. Por quê? Porque os outros ficavam tirando um sarrinho velado. Ai, lá vai a vaca leiteira tirar o leite. Que absurdo. Kelly! Cheguei, Brasil! Vou tentar arrumar um filtro aqui, amiga. Eu já entro de filtro, já. Eu tô descobrindo ainda esse mundo. Eu te falei, eu sou muito jacu pra isso. Não, mas você é super desenvolvida pra isso. Já devia estar na sede, já devia estar no YouTube há muito tempo. YouTube, Instagram, tudo. Eu preciso tomar essa coragem que vocês têm, gente. Eu juro que fico muito feliz em estar aqui contigo, porque realmente é um aprendizado toda vez, viu, amiga? Inclusive de vocês. Olha lá, ó, a parede no fundo toda riscada, não tem filtro que apague. Ai, meu Deus do céu. E é bom essa nossa live, que é mês de agosto, né? Agosto dourado. Então, não é só o mês da amamentação, mas da gestante também, é isso, Kelly? Porque eu tô vendo várias pessoas postando fotos grávidas, então é da gestante. Porque é muito importante que comece já antes, né, Nívia? Agosto dourado, ele vem como o mês da amamentação, é uma luta mundial, especialmente na primeira semana, do dia 1º ao dia 7. Então, a gente tem aí a Semana Mundial do Aleitamento Materno, onde a intenção é que todos se envolvam. Durante 3 anos, eu auxiliei no Mamaço aqui no Brasil, que é uma ação que acontecia em várias cidades do Brasil. Não estou acompanhando, por isso eu estou falando acontecia. Eu sei que aconteceu em Campinas, que me chamaram para participar mesmo online, fiquei muito contente. Então, assim, é uma ação muito legal mesmo e necessária. E é preciso começar na gestação, informação para amamentação, né? Que a gente vai falar aí que a amamentação é só a ponta do iceberg chamado maternidade, né? Sim, sim. E o tema da nossa live eu adorei o título, que foi dado sugestão da Kelly, né? Amamentar para quem e amamentar quem, né? Porque a amamentação, ela é difícil, né? Ela é difícil para mim em vários aspectos, né? Eu tive dificuldade, né? Demorou 2 meses para eu não sentir mais dor, né? Então, assim, várias mães relatam, são poucos. Eu tenho uma amiga que ela não sentiu dor nenhuma. Eu falei, nossa, que bom. Raro. Sim, ela não. Eu falei assim, ela nada. Eu falei, que ótimo. Mas a maioria... É raro, mas acontece, né, amiga? É raro, mas acontece. Ela não sentia dor nenhuma, não teve problema. Eu falei, ótimo que não teve. Mas é difícil, né? E a gente tá aqui para falar disso, não só da amamentação em si, mas também falar, né? Que falar a amamentação, mas e a mãe que não amamenta? E a culpa que essa mãe às vezes carrega, porque eu não amamentei, então não tô sendo mãe suficiente, né? Então eu acho a primeira coisa até disso. A primeira coisa, vamos já deixar bem claro, né, Nívia, que apesar de a gente estar aqui falando sobre a amamentação, eu, Kelly, tenho alguns cursos sobre amamentação, mas eu não sou consultora de amamentação. Eu sou educadora parental. Porque eu fui descobrindo nesse processo que a amamentação é a ponta do iceberg. Quando a gente fala de amamentação, a gente fala de várias camadas. Eu gosto de usar o termo um caldo cultural que essa mulher está envolvida, que não depende só do desejo dela de amamentar. E eu, Kelly, acabei optando por focar nessas camadas, em ter essa atenção, porque vai valer essas camadas quando a gente começa a entender elas, nos entender e refletir sobre até onde a gente quer ir, até onde a gente quer brigar pelo que a gente espera que venha a acontecer, porque a gente cria muita expectativa nessa vida, e isso vai impactar em como a gente vai se relacionar com a maternidade, com a gestação, com a amamentar, com criar essa criancinha, e vai impactar em tudo. Então, eu, Kelly, estou aqui com alguns cursos de formação, mas não sou consultora de amamentação. Por isso que
fiquem aqui que vocês vão ver que a gente vai permear vários pontos, né, Nini? E você é educadora parental, e para falar com as pessoas que já estão aqui, hoje essa live é especial. Porque hoje essa live, no final, quem ficar até o final, uma pessoa vai ganhar um bônus. Como aquela educadora parental, né? Então, para as mamães aí com crianças que estão, eu não sei o que fazer, meu filho é isso, tá me descabelando, como eu, que a Kelly vai dar um bônus. Vai ter uma consultoria aí de 30 minutos para estar conversando com ela. Né? Então, esse é o trabalho que ela faz, então ela vai estar falando um pouquinho depois, e isso uma pessoa só vai ganhar se ficar aqui até o final, porque vai ter uma ação que vocês vão ter que fazer para essa pessoa ganhar isso, mas fica ligadinho aí e vai mandando um aviãozinho para as outras pessoas entrarem, porque hoje a live tá muito interessante, tá muito boa. Então vamos continuar. A Ellen falou, tá vendo? Eu só sentia dor quando amamentava, e o peito ficava cheio, muito dor. Também, e você fica naquela, eu não quero mais, eu lembro, eu falei assim, não. E aí fala, não, mas se eu não amamentar, né, meu filho tem que comer, e que não sei o quê. Nossa, era uma coisa que eu falo, se eu tiver o segundo filho, eu já vou usar muito, vai ser muita coisa diferente. Primeiro que eu já vou querer, né, porque eu não sabia que, pra mim tinha que sair do peito, né, ele só podia mamar do peito. Eu falei, cara, podia ter usado essa bombinha, tirar desde o começo, principalmente porque o meu peito ficava muito duro, porque eu tive muito leite, né, muito leite, que até eu falei que ficou umas bolsas debaixo do meu braço, porque era leite. Mas, e coitadinho, o Otávio que tinha que mamar ali, porque eu não tirava. Eu podia tirar para ajudar, né? Mas não. Então, enfim, tem todas essas questões aí. Sim, na amamentação é muita coisa que está vinculada, né, Nívia? Então, assim, quando você fala, é porque eu podia ter tirado, a bem verdade é que, às vezes, uma massagem simples já vai facilitar esse processo para reduzir essa tensão que está no peito. Porque quando o leite desce, por exemplo, o peito vai empedrar, provavelmente vai rachar se não tiver uma boa massagem, se não tiver trabalhado essa questão da pega. Então, todo mundo fala assim, tem que fazer boca de peixinho e pele com pele. Beleza, mas a melhor posição, na verdade, é a cavalinho no começo, e ninguém fala dessa posição, sabe? Então, assim, são vários pontos, vários detalhes para essa amamentação ser legal. E o mais interessante é assim, a gente não pode deixar ou acreditar que a gente, mulher, tendo a informação, a gente gestante tendo a informação, vai ser o suficiente. A gente necessariamente precisa, sim, que as pessoas se envolvam. A gente precisa, sim, que as pessoas tenham informação sobre isso. Para saber, porque assim, foi no banco de leite que o meu marido aprendeu a fazer a massagem no meu peito. Porque acumulava aqui do lado, igual tu falou, e eu não tinha força para poder massagear isso daqui e soltar. Então, assim, esse processo da massagem, até essa desmistificação, sabe? Porque chegou num ponto que meu peito estava tão empedrado que a gente testou, tipo, as 7 maquininhas que tinha disponível no banco de leite, e ninguém vai comprar 7 maquininhas, e nenhuma deu certo. O que deu certo? Querido marido, sugar. É isso, sociedade. Amamentar não é fácil. E às vezes é preciso sim o envolvimento da outra pessoa para poder desbloquear aquilo e poder descer, para poder amaciar o peito e ficar mais fácil da criança pegar e então ela soltar, né? Porque, meu Deus, gente, o bebê, esse é um mito muito grande. Eu tô falando muito mito porque eu acabei de ler o livro Leite Fraco da Gabi, que não sei se você conhece ela, uma pessoa incrível. Ela escreveu um livro só sobre os mitos da amamentação. E o primeiro mito que a gente tem na nossa vida é de que amamentar é só plugar o bebê. E não, é um aprendizado para o bebê também. Ele tem o processo de sucção do dedo desde a boca, mas é um processo de aprendizado do bebê. É um processo de aprendizado da mãe, que vai ter um monte de informação e que vai ter que transferir para as outras pessoas. E você que não amamentou, você pode ajudar sendo rede de apoio para auxiliar essa pessoa a amamentar também, que também é preciso. E são detalhes bestas, como de uma amiga que apareceu aqui em casa do nada, e era 10h30,
E ela largou eu no quarto com os bebês. A filha dela, na época, tinha 4 anos, e ela sumiu. Ali a pouco eu comecei a ouvir barulho. Ela tinha trazido, tipo, 10 sacolas de supermercado, achou as panelas e ela foi deixando um monte de coisa semi-pronta. Ela falou, não, só vim deixar umas marmitas aqui pra você. E eu falei, imagina, fica tranquila, depois eu cozinho, meu marido cozinha. Ela falou, não, eu sei que vocês cozinham, vocês também têm que limpar a casa, vocês têm que fazer um monte de coisa, tem que dar atenção pra criança, então já vai ficar uns negocinhos aqui. E aí eu lembro que ela não conseguiu terminar, e ela depois, eu vou mandar alguém pra te ajudar a terminar, nanana. Isso é muito importante também. E é uma pessoa que não amamentou. Sim, a rede de apoio é muito importante. E eu, como outras mulheres que moram fora do Brasil, né? Eu tenho várias seguidoras que moram fora do Brasil, não tem, geralmente não tem. Eu sou uma exceção, porque eu tive minha mãe aqui, tá aqui ainda comigo. Mas a maioria, a realidade, não tem essa rede de apoio, né? E sofre bastante. Então, não tem física e às vezes não tem nem ali um grupinho, né? Eu tenho meu grupinho e tenho minha mãe aqui, amigas, então é muito bom quando... Eu lembro que a primeira semana, a minha mãe não estava aqui, mas naquela primeira semana eu tive amigas que vieram deixar comida, trazer comida. Eu fiz antes, deixei algumas coisas congeladas, mas eu tive pessoas que vieram aqui, porque eu tive ainda cesariana, né? Então, eu tava no andar de cima, para não ficar subindo e descendo a escada, e era só eu e o meu marido. Ainda bem que essas pessoas trouxeram comida pra gente, mas foi assim. E é bom quando tem, mas é muito ruim quando você não tem essa ajuda, né? E a rede de apoio, gente, é muito importante a gente também pensar que ela é para além da família. Então, no meu caso, por exemplo, foi uma amiga que apareceu. Uhum. Você pode ser essa amiga que manda um pão, que manda uns potes de sopa congelado, porque sim, sopa vira comida automaticamente quando a gente vira mãe, né? Automaticamente sopa vira comida. Não, sopa não é comida, sopa é sopa. Quando vira mãe, torna-se comida automaticamente, porque talvez seja uma das coisas mais fáceis de fazer. E assim, é preciso a gente pensar o quanto a rede de apoio também é o local de trabalho dessa mulher. É a forma com que essa mulher está inserida na sociedade, sabe, Nívia? Para quem mora, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente não tem aí uma legislação de uma licença maternidade igual tem no Brasil. Mesmo aqui no Brasil, com o desemprego do jeito que está, conforme sempre foi para a mulher, na verdade, não vamos florear o negócio, sempre foi muito complicado. Mas a gente está vendo assim em São Paulo, mães deixando bebês com 15 dias, pedindo para deixar na creche. Com 15 dias, porque são as empreendedoras, né? É aquela pessoa que tem um salão, é aquela pessoa que faz marmita para vender e que ela simplesmente não consegue com a criança. Sim. Aí não tem licença maternidade, né? Então, tem. Por lei federal tem, só que assim, você não recebe. Então, como você fica em casa. Por lei federal, eu acho que você pode ficar, eu não sei se é 3 meses. O que é muito engraçado e absurdo ao mesmo tempo, porque veja bem, é louco, porque assim, tem pesquisas que demonstram que cada mês de amamentação de uma criança reduz em XYZ lá, não vou lembrar agora de cabeça porque eu não estava preparada para isso, tá? Não me preparei, faz tempo que eu vi. Reduz o gasto governamental em saúde quando essa criança for adulta. E aumenta a economia de um país. Esse eu lembro de cabeça, porque são 300 bilhões de dólares que a economia ganharia com a amamentação em livre demanda até os 6 meses. E aí, ao mesmo tempo, você vê os Estados Unidos fazendo importação às pressas durante a pandemia, que veio o cargueiro com leite artificial, porque as fábricas pararam, fechou tudo, e não estava sendo fabricado. Aí, de repente, o moço lá usou a questão de emergência lá para alterar a fábrica militar, para alterar a fábrica para fazer leite artificial, porque estava faltando nos mercados. Então, assim, é muito louco essa cultura capitalista nossa, né? Que eu vou pensar agora, eu vou botar para trabalhar agora, eu vou acelerar esse processo, não vou pagar para essa mulher ficar em casa, e aí, no futuro?
Precisa disso, E eu, verdade. Ela e eu podia cortei você contando, né? Não, mas assim, e aí vai muito da empresa, da onde você trabalha. Se você é empreendedora, se você ganha por hora, ou se você, né? Ainda mais aqui, não tem a empregada doméstica, né? A pessoa, ela trabalha por conta própria. Ela limpa casas. Tem pessoas que limpam 5 casas por dia, 4. Então, essa pessoa, se ela não trabalhar, ela não ganha. Então, eu lembro, uma amiga minha mesmo, quando ela teve filho, ela teve que voltar a trabalhar depois de 2 semanas. O bom foi, como ela cuidava de 2 crianças pequenas, que eles iam para a escola e aí eles chegavam de tarde para ficar, a chefe dela falou assim, traz a sua filha. Então, ela pôde levar a filha dela, né, para o trabalho, mas é uma exceção, não acontece com todos. Eu estava trabalhando numa empresa que eu pagava, como é que fala? Como se você pagasse Um seguro. seguro, que aí você pode usar quando se você ficar doente, se você precisa ficar muito tempo afastado. Aí eu acionei esse, mas pelo fato que nessa empresa eu era gerente, então eu recebia 100%. Mas se fosse uma pessoa que tivesse um cargo mais baixo, é uma porcentagem que, sei lá, 60%, não sei. E eu consegui ficar. Então, assim, eu consegui ficar bastante tempo, mas assim, muito vai da onde você trabalha. Então, empresas grandes, cargos mais altos, sim, você vai ter uma flexibilidade maior, você vai ter isso. Mas pessoas que não trabalham em empresas grandes ou trabalham por conta própria, é isso, porque não tem, né? Ela precisa ganhar o dinheiro. É a mesma coisa que quando você fica doente. O marido da minha amiga, ele tinha uma empresa que ele trabalhava com jardinagem, cortava grama, tudo isso dá uma grana do caramba aqui, né? Pessoas nem faz. Só que aconteceu o quê? Ele sofreu um acidente de moto. Ele teve que fazer fisioterapia, ele ficou muito tempo afastado. E aí? Era ele que fazia isso. Eles tiveram que vender a empresa. Porque não dava mais para ele fazer. Ele trabalhava, era ele mais um cara. Mas mesmo assim, ele tinha que voltar. Então, se a empresa é sua e você está incapacitado de trabalhar ali, você tem que fazer alguma coisa. Então, ele acabou vendendo, porque não dava para ele. Demorou muito para ele se recuperar, porque ele deslocou o ombro, aconteceu várias coisas. Então, é isso. Então, assim, essas mulheres, né, que têm um bebê, às vezes não tem aonde amamentar, de novo, onde eu trabalho agora, tem uma suíte para mãe. É maravilhoso, eu falei, né? Mas não é, eu sei que não são todos os lugares que tem, né? Mas tem lá a minha amiga que trabalha no banco aí no Brasil, cara, ela sofreu, ainda mais ela sendo executiva. Ela é executiva de um banco e é um meio muito de homem, né? Cargos mais altos, você vai, né, encontrando muitos homens ali. Cara, às vezes ela tinha que tirar leite no banheiro. No banheiro? Nossa, eu não tenho onde eu tirar leite. Eu não acredito. Você com um cargo desse, você tira leite no banheiro. Como que eu não tenho um lugar, uma sala designada a isso? Deixa, gente, sabe? Deveria. Mas assim, ó, eu participei de um projeto onde a gente, aqui na minha cidade, eu tô em Cascavel, no interior do Paraná. Ela é celeiro de grandes cooperativas. Então, a gente fez um trabalho com uma cooperativa daqui, e aí a gente fez para colocar as salas de ordenha. A gente deu o lugar do mamar, o nome, para não pegar mal, porque o ordenha pega mal, apesar que é o termo correto, não. Bem bonitinho. A gente fez todo esse processo. Ao mesmo tempo, tinha outra equipe trabalhando nos CMEIs, que são as creches municipais daqui, para preparar essas professoras, essas coordenadoras, para a oferta desse leite. É uma cadeia, e para você organizar e encaixar tudo isso, depende de muita coisa. O projeto morreu em 1 ano e meio, para você ter uma ideia. Foram 380 mil reais investidos e simplesmente foi abandonado. Por quê? Porque essa mulher, ela chegava lá, aí ela tinha os 20 minutos para ela amamentar, por lei ela tem esses 20 minutos. A gente conseguiu com a empresa que fosse passado para 30 minutos, tá? E aí, por quê? Porque você demora 10 minutos só para você massagear o peito e soltar
as bolotas para poder ordenhar. Beleza. Conseguimos, mudamos, essa mulher guardava o leite, ela recebeu o kitzinho para levar o leite para casa, aí ela levava para a escola, tudo bem bonitinho. O que acontecia no final de semana com essa mulher? E a tia, a irmã, a vizinha, a papagaia na casa, o avô, sei lá quem, aí pegava essa criança, aí a criança começava a chorar, de repente aparecia uma chupeta, e aí a criança parava de chorar e ela falava assim, ai, tá bom, é só no final de semana. Aí vai 1, vai 2, vai 3 final de semana, essa criança só se acalmava com a chupeta, já alterou a pega, já não produzia mais o que precisava, já era a amamentação daquela mulher. Tínhamos 300 mulheres, tá? E aí foi caindo, foi caindo, foi caindo. Aí o outro caso, fica com a avó, ou fica com a vizinha, não fica na creche. Então a gente não tinha como treinar essa pessoa de como ofertar o leite. Porque não adianta você ordenhar o leite e dar na mamadeira, porque vai alterar a pega, vai machucar o peito. Essa mãe não vai conseguir amamentar a hora que ela chegar, porque tem que deixar o peito curar, porque a ordenha também vai fazer esse peito machucar. Então, assim, não, a gente não conseguiu, durante 1 ano e meio, encaixar para essa... e muitas mulheres desistiam do processo da ordenha, falando que não tinha nada, que não saía leite, que doía e não saía nada. Por quê? Porque os outros ficavam tirando um sarrinho velado. Lá vai a vaca leiteira tirar o leite. Que absurdo. Isso é super normal. As mulheres mesmo se automutilavam, assim, se falavam mal de si mesmas, sabe? Não, eu vou lá porque o meu bezerro tá esperando em casa que eu for tirar. Só que isso vai introjetando nessa mulher também um peso, porque ela aparentemente está saindo do trabalho, abandonando o posto dela de cortar a galinha, porque é esse o posto dela, ou de faxina, para ela ir tirar leite, essa madame. E aí aqui também tem um negócio assim, ó. Eu não sei se aí também vocês sentem isso. A Zurias podia até comentar para ajudar a gente a entender. Aqui tem muito. Você amamenta porque você é pobre e não tem dinheiro para comprar fórmula, miserável. Ou você amamenta porque você é podre de rica e tem um monte de gente para fazer as suas vontades. Para lavar, passar, cozinhar. Então, assim, você nunca amamenta porque é o melhor para o seu filho. Você só amamenta porque ou você tem um monte de privilégio ou você não tem dinheiro para comprar fórmula. Você não amamenta porque é a melhor coisa para você, para o seu filho e para a sociedade. Mas essa aqui é louco? É porque é a melhor coisa. Né? A melhor coisa para o seu filho é o leite materno. Sem sombra de dúvida. Eu não sei, eu fiz curso, essas coisas aqui, assim, na minha cabeça era amamentar. Porque, primeiro, fórmula aqui é caro. Né? Uma latinha, assim, uns 35, 40 dólares. É caro. Então, claro, tem programas aqui, porque tem mulheres que às vezes não conseguem. Então, se você se adequa, tem programas do governo que você vai receber essas fórmulas. Mas o recomendado, que sempre foi falado para mim durante as minhas consultas e tudo, era para amamentar o máximo que pudesse. Mas olha só que interessante. O recomendado, o que se fala, e aí é interessante que o agosto dourado também é o mês da gestante, a gente pensar assim, se fala, mas levam você num lugar que vai ter alguém para te mandar a real sobre a amamentação. Levam você para te falar que você não vai ter tempo de tomar banho, um profissional da saúde, tá? Um profissional da saúde que tá te acompanhando, que é aquele jaleco branco que você confia, que você respeita, que você fala que tem que honrar, né? Então, esse profissional, ele te leva a conhecer isso, a entender que você, às vezes, vai pular um dia, talvez 2, sem tomar um banho, e que esse banho provavelmente não vai ter a lavagem do cabelo, que se você tem um cabelo comprido, provavelmente você vai viver muito mais de coque e rabo de cavalo do que com ele solto, que você talvez não vai escovar o dente a hora que você acordar e talvez só vai escovar na hora de dormir, se der tempo, senão vai passar o dia inteiro sem escovar o dente, porque isso é uma realidade, só que as pessoas não falam. As pessoas elas querem que você tenha essa experiência, pelo menos aqui, eu vejo o americano, não sei, pelo menos eu vejo assim, se jogar tudo isso em cima da pessoa, ela vai ficar, meu Deus,
Mas ela vai passar por isso. Então, deixa que ela vai ver quando começar. Então, eu lembro de ter falado algumas coisas, só que assim, é brando, né? Que eles não vão falar, ó, vai acontecer isso, ó, você não vai tomar banho. Porque senão você começa a chorar ali e fala assim, ferrou. Então, Mas você sabe, você aprende isso na vivência mesmo. mas é muito louco quanto eu acho que e contar isso para a pessoa, especialmente na cultura norte-americana, vai casar muito. Porque é uma cultura que traz assim, lute pela sua liberdade financeira, Uhum. traz uma coisa meritocrática no discurso americano, do sonho americano e tudo mais. Então, quando a gente pensa que você vai ter 2 meses de muita dor, de transformação na sua vida e dedicação, e não é dor do amamentar, tá? Tô falando de dor na alma, dor de transformação familiar que se viverá. Os dois primeiros meses talvez sejam os mais potentes. E aí, pro resto da sua vida, você vai ter benefícios. Dessa criança ficar menos doente, dela ter o QI mais elevado, dela ter as funções orais melhores, então eu vou impactar nos meus planos de saúde, eu vou impactar no uso do sistema de saúde, eu vou impactar no uso do sistema de dentista. Quanto eu vou economizar lá na frente com essa criança? Entende o que eu quero dizer? Que casa, mas ninguém vai falar. Não pensa nessa hora, realmente. E casa tanto porque, assim, já tem uma cultura, aqui a gente ainda usa muito, mesmo nas grandes capitais, a gente ainda usa muito cozinhar em casa, muitas famílias, a gente usa muito, tem sim, às vezes, uma ajudante, uma empregada e tudo mais, mas essa cultura de comer fora, de pegar marmita, vem crescendo muito aqui. Uhum. Quando a gente pensa sobre isso, a gente pode, que é onde eu gosto de entrar, a gente pode, durante a gestação, fazer um programa de adaptação de rotina. E que, em vez de você usar 2 horas por dia cozinhando, você passa a usar 2 horas semanais cozinhando. Ah, Kelly, mas que maluquice é essa? Gente, de verdade, sim, 2, 3 horas no final de semana que eu cozinho, que dá para uma semana. Às vezes nem é coisa para aquela semana, mas é coisa para eu deixar semi-pronta ou pronta para facilitar o dia a dia. Uhum. Quando eu pari os gêmeos, eu não falei que eu sou mãe de gêmeos, mas quando eu pari os gêmeos, a gente ficou sem cozinhar, a gente ficou 1 mês e meio sem a necessidade de cozinhar todo dia, pegar e fazer a comida. Sempre tinha alguma coisa semi-pronta, tipo, sei lá, vou chutar aqui que é uma coisa que hoje o almoço foi língua de boi e polenta. Então a língua já estava pronta nos potinhos, eu não tenho nenhum aqui, mas já estava pronta congelada, tirou, botou no micro-ondas para descongelar, ou numa panela, se você preferir, e a polenta na panela de pressão 10 minutos. Tá pronto o almoço. Porque dentro da língua já tinha cenoura, talo de couve, talo de brócolis, nananã, tá pronto. Entendi. Amiga, eu tô travando? Oi? Eu tô travando? Não. Então não, tá travando não. Tá perfeito. Sim, já deixar essas coisas prontas. E aí você começa durante a gestação esse processo de organizar a vida para você poder amamentar. Porque daí vai impactar lá na frente, lá quando Otávio dá uma surtada e você não pode largar o raio da panela para poder ir lá dar um abraço para ele. Porque você está preocupado em fazer a janta. E esse abraço ia acalmar o coração dele e o seu. Mas aí vira o quê? Vira o berro para a criança não se matar enquanto você está cozinhando. Então, o processo da adaptação familiar na rotina para amamentar vai impactar em tudo. Por isso que eu falo assim, quando eu gosto demais de falar sobre a amamentação, porque ela é a ponta do iceberg. Começa nela, então, né? Começa na amamentação. É complicado. E eu gosto disso, de falar dessa programação, né? Aqui em casa não rola muito. Tanto é que vai ter uma live com uma organizadora, uma pessoa, gente do céu, que organiza casa, organiza as coisas da vida, porque acho que eu preciso disso também. E sim, e sabe o que eu já percebi também, o Otávio, às vezes, quando ele quer atenção, né? Ele é o jeito dele chamar, às vezes ele tá com o negócio na gente, mas o que a gente tá fazendo? A gente tá na cozinha. E aí eu percebi que ele gosta de fazer as coisas na cozinha. Então, de vez em quando, a gente deixa ele ir. A minha cozinha é muito pequena. Mas eu deixo ele fazer, tipo, algumas coisas. Ele gosta de quebrar o ovo. Nossa, ele quebrando o ovo é uma
meleca de manhã para fazer o café. Então, no final de semana, ele quebra o ovo. Então, assim, colocando ele, porque eu já percebi que ele quer fazer parte da rotina ali também. Agora, me responde uma coisa. Mudou agora? É recomendado amamentar até os 2 anos? Assim, ó, a recomendação é amamentação exclusiva, só peito, só peito. Não precisa de água, não precisa de chá, não precisa de nada. Só peito até os 6 meses. Tá. Só peito, até os 6 meses. E continuada até os 2 anos ou mais. Por que que tem uma importância nessa questão do continuada até os 2 anos ou mais? Tem gente que vai amamentar até os 2, vai querer mamar até os 2, tem gente que vai querer mamar até os 4, tem bebê. Não vai mamar até os 18, tá, gente? Fica tranquilo. 18 ele vai estar mamando por outro motivo, de outra forma, numa outra situação, tá? Ok. Posto isso, o que que acontece? Depois dos 6 meses, é importante primeiro, para não sobrecarregar de expectativa à família, que esse bebê vá comer imediatamente. Porque ele não sai do peito automático para bater um pratão de feijão e arroz. Então, ele precisa ainda de um processo. Então, você não precisa deixar o seu filho passando vontade de comer, passando vontade de mamar para comer, porque uma coisa não interfere na outra. É tudo junto e continuado, vai acontecendo. Uhum. Aí, durante esses 6 primeiros meses, é a adaptação alimentar, né? A introdução alimentar, dos 6 meses a 1 ano. Do 1 ano até os 2 anos, ele vai passar por períodos em que ele vai ser rico em vitamina B, rico em vitamina D, em vitamina E, rico em ferro, rico em um monte de coisa para auxiliar na imunidade dessa criança. Porque o que que acontece do 1 ano aos 2 anos? Essa criança continua a fase oral dela, e o que que é a fase oral? Tudo ela vai botar na boca. Então você precisa... E aí, ao mesmo tempo, ela começa o quê? Engatinhar, ela vai começar a dar os primeiros passos segurando alguma coisa. Se ela coloca tudo na boca e se ela começa a engatinhar, ela vai ter muito mais contato com bactérias, com sujeira e tudo mais. Então, o leite materno auxilia para melhorar na imunidade dessa criança. E por que 2 anos ou mais? Porque é preciso também a gente saber que depois desses 2 anos continua tendo benefício a amamentação. Mas talvez um dos maiores benefícios ainda está rolando a pesquisa dos 1000 primeiros dias de vida, que são em diversos países, esqueci agora, são 23 ou 27, mas são tipo 70 mil pessoas que são acompanhadas desde os anos 70 para entender também o impacto da amamentação prolongada, né, que a gente considera acima dos 2 anos prolongada, o impacto disso na questão emocional, questão de vínculo, de apego, de saúde. Essa pesquisa já trouxe que amamentar por 2 anos ou mais vai auxiliar no QI. Então, assim, esses detalhes ainda são descobertos, que vão meio ao chão quando a gente passa por uma pandemia dessa, uma maluquice dessa. Sim. E assim, o que eu percebi, que eu também li, depois dos 6 meses, na verdade foi para mim com os 8 meses, eu percebi que a produção do meu leite caiu. E o Otávio mamava, normal, só que eu vi que ela não era mais a mesma. Aí o pediatra falou, porque ele já está um pouquinho maior, ele também já está comendo outras coisas, então provavelmente ele está mamando um pouco menos e vai produzindo conforme a demanda, né? Eu fiquei doida. Gente, eu comprei biscoito, eu procurei tanta coisa pro meu leite voltar. Ele mamou quase até os 2 anos. Ele parou sozinho. Foi ele que, aos pouquinhos, ele foi deixando as mamadinhas. A última a ser deixada foi aquela antes de dormir. Que foi normal. Então tinha dia que ele mamava, tinha dia que ele não mamava. Ele tá deixando essa. Até que começou assim, a ele não vir mais. E até que acabou. E meu coração que quebrou. Você não quer mais tetê? Mas essa foi a última, essa da noite. O desmame é para a mãe e para o bebê. A gente precisa desmistificar isso, porque eu fiz um processo de desmame que durou 6 meses para eu desmamar eles. Quando eles completaram 2 anos, eu falei, começou o processo de desmame. Mas eu comecei a calcular esse processo de desmame quando eles tinham mais ou menos 1 ano e meio. Porque tem uma coisa que é importante trazer, é o que você falou, que pareceu que o leite diminuiu no 8º, 9º mês.
Durante o 8º, 9º mês, eles vão passar por salto de crescimento e de desenvolvimento, que é um marco bem grande, que você vai ver que ele vai começar a engatinhar ou ele vai começar a ficar de pé, ereto. Esse salto de desenvolvimento para a cabeça do bebê impacta muito no quanto ele vai precisar de apego. E aí ele vai ir muito para o peito para fazer o que a gente chama, que o nome correto é sucção não nutritiva, que é o tal chupetar. Então ele vai muito pro peito só para ter o apego. Ele não vai fazer aquela mamada de sucção forte, que é o que faz produzir o leite. Porque o leite ele vem em ondas, ele é produzido, dá mais ou menos 1 minuto entre uma onda e outra. Então, às vezes, quando o bebê é bem pequenininho, você vai ver que ele dorme, aí ele de repente acorda meio assustado, que veio a outra onda, sabe? Veio uma outra onda de leite que explodiu na boca dele e falou, uou, tem leite aqui ainda, vou tomar mais. E aí, então, entender isso também é legal, porque nesse marco dos 8, 9 meses ainda vai ter a angústia da separação, que é quando ele descobriu, no momento que ele passa a ficar ereto, que ele consegue ficar de pé, tá? Nesse momento que ele consegue se segurar, ficar de pé, e que ele, por volta dos 8 ou 9 meses, tem a angústia da separação, muita gente vai falar do efeito vulcânico na hora do sono, porque vai ficar difícil para dormir, vai alterar a rotina de alimentação. Esse bebê, ele descobre nesse momento, não é um dia certo, tá, gente, né, que vira uma chave. Ele vai ficar insuportável por 1 semana, mais ou menos. Ele descobre que ele e você realmente não são a mesma pessoa. E lá na frente, quando tiver mais ou menos uns 2 anos, que o pessoal fala do Terrible Two, ele vai inclusive se ligar que quando ele contra-atacar o que você fala, vai estar rolando um joguinho de poder em que ele vai ganhar numa birra ou outra. Que eu acho que a gente falou na última live sobre birra. Numa birra ou outra, ele vai ganhar de você, porque você vai ceder só para ele não fazer a birra. E aí vai rolar o esquema do poder, de quem manda aqui. E esse quem manda aqui não é uma questão de imposição de quem manda. É uma questão de que a criança só está testando. Não é uma questão que ela vai a fundo para saber que ela manda lá. Sim. Ela está testando. Ela está testando o limite que você vai dar e como você vai dar esse limite. Você falou, não, eu estava vendo antes um material e aí tinha uma mãe falando assim, porque o meu marido não bate, mas ele fala para a criança ir para o cantinho quieto, 3 anos a criança. Aí a gente até comentou exatamente sobre isso. Aí, quando o marido abre a boca para a criança já sai correndo. E aí, você tem uma experiência dessa criança, da questão de poder. E sim, tudo isso está vinculado lá à amamentação. Porque se essa criança está sendo amamentada, ela vai correr para a mãe para buscar o porto seguro e não para brigar pelo poder. E aí, a mãe vai se sentindo cada vez mais incumbida, assim, ela sente cada vez mais a necessidade de manter a amamentação, porque vai ser a fuga de uma treta com o pai que ela não está querendo que role. Deu para entender? É muito... Deu. É muita coisa, amiga, muita coisa. Eu não sei falar pouco. Não sei falar pouco. Eu adoro, eu aprendo muito. Mas deu sim, cara, meu, é muito doido isso. E agora, eu queria a gente falando da... Deixa eu só perguntar uma coisa pra senhora antes, tá? Otávio usava chupeta. Nunca quis chupeta, minha mãe tentou. Eu tava assim, eu falei, por mim, né? A minha tia falou assim, não deixa, porque eu chupei. E foi difícil, mas nada. Colocava chupeta na boca dele, ele cuspia. Ele não chupou chupeta, não chupou dedo. Nunca teve, né? As crianças aqui, aí acho que também tem algum bichinho que dorme junto. Ele nunca teve isso. Não tem nenhum cobertorzinho, um ursinho. Não. Isso, parabéns, tá, amiga? E isso é sinal de apego seguro. Ai, que coisa bonitinha. Pra outra live. Mas deixa eu te falar, por que eu te perguntei isso? Porque tem muita gente que vai falar que o bebê parou de mamar com 9 meses, com 1 ano, com 1 ano e meio, e aí você vai ver, essa criança usava chupeta. E aí foi alterando a pega e foi reduzindo o leite e não fez mais sentido para ela mamar. Porque a chupeta já atendia a demanda dela, que era a sucção nutritiva. Então, assim, o peito não fazia sentido, ela vai parando de mamar. A mãe vai tendo mais intercorrência de candidíase, de fissura, de ducto entupido,
E aí, pra mãe também começa a ficar muito desconfortável e ela fala, ai, graças a Deus parou. Então, assim, tomar cuidado, às vezes a gente fala assim, ai, parou de mamar. Eu perguntei só por causa disso pra alertar, tá? Sim. Porque às vezes fala que parou de mamar por isso e tem muito mais coisa envolvida. Não, eu acho, não sei, eu sinto que às vezes ele parou, porque assim, eu falo que, gente, com quase 2 anos, a criança, ela, né, ela acha que seu peito é 360. E isso me incomodava. Às vezes ele tava em pé, aí ele pulava, ele queria virar. Eu, às vezes, eu brigava, assim, eu tava, para, fica direito, deita. Então, assim, talvez isso tenha incomodado ele, porque me incomodava, porque ele queria ficar em pé. Aí ele pegava o negócio, aí vinha com o pé na cabeça. E com a boca ali, eu falei assim, não dá, meu peito não vira, não faz essas coisas que você quer fazer. Para, Otávio. Então, aí ele olhava assim pra mim, então acho que ele falou assim, acho que eu vou ter que parar por aqui. Isso é uma coisa muito bacana. Porque depois de 1 ano e meio, vocês podem começar a fazer combinado com essa criança de onde ela vai mamar. Se a alimentação tá ok, se não é se não tem alguma neuroatipicidade, tô me adaptando os nomes, tá? Se a alimentação tá ok, se não é neurotípico, se não tem, vamos pensar em outra coisa aqui, se você consegue, já traçou com essa criança uma linha de conversa, digamos assim, que você fala, ela entende, já existe o apego seguro e tudo mais, coloca limite, você precisa colocar limite para se sentir bem também você. Então assim, vai amamentar em tal lugar. Então a gente não vai amamentar quando a gente estiver caminhando na rua, eu não vou parar para te amamentar com 1 ano e meio. A gente vai amamentar em casa, quando sentar no quarto e a gente poder amamentar em paz. Então assim, isso, André, amamenta mesmo, bem gostoso. Aproveita, amiga. Ela tá pedindo socorro. Eu te ajudo no processo de desmame. Mas assim, faz esse processo de colocar limites. Então, eu só vou amamentar em tal lugar. Tipo, a da Andréia aqui, ó, 2 anos vai fazer. Já dá pra você traçar o limite onde vai. Ele tá numa festinha e vem do nada porque se machucou e entrou correndo lá, tá machucado e vai querer amamentar? Não, vamos achar outra forma de acalmar ele e explicar. Só vou amamentar em casa. Porque a mamãe prefere assim, para ela se sentir melhor. Aqui eu tenho outras formas de te acalmar. Eu tenho outras formas de fazer o seu dodói passar. Vamos dar muito beijo e tudo mais. E começa a delimitar onde vai amamentar. E a outro ponto, assim, eu tive um negócio que se chama perturbação da amamentação. Que é um negócio que a gente surta, que é arrancar a criança do peito e jogar ele na parede. Porque qualquer movimento, toque da criança te irrita. Não, tem tanta coisa, porque você tem uma ideia, eu amamentava com uma blusa de gola alta, com fone de ouvido lá atrás, porque eram 2 crianças, né? Fone de ouvido, essa parte do microfone lá atrás. Eu colocava música que eu gostava pra ouvir, blusa de manga comprida, abri 2 buracos na blusa aqui, só pra amamentar. Porque o toque deles, o toque dos meus próprios filhos, me irritava. Me irritava. Eu ficava Eles muito mamavam angustiada. ao mesmo tempo? Sim, pra facilitar a minha vida, né? Porque senão... É verdade. Mas tinha algum peito que doía mais que o outro, não? Não. Isso, não. É porque assim, ó, tende aos meninos sugarem muito mais forte. E as meninas serem mais calmas, mas mais o tempo todo. Como eu tinha um menino e uma menina, e eu ia trocando os peitos a cada mamada, isso era muito visível. Como eu tinha, não, eu tenho, né, gente? Como eu tenho um menino e uma menina, cada vez que eu trocava o peito, mudava. Então, assim, o processo de sucção dele era muito mais forte. 3 minutos, ele tinha uma mamada completa. Dele soltar esse... Sabe aquela alegria que você vê quando a criança tá em êxtase, que ela soltou assim, ó, feliz da vida? Ele tava assim. Ela não. Ela ia 7, 10 minutos. Às vezes ela ficava 40 minutos, ele já tava chorando pra vir de novo e eu não podia nem trocar o peito, sabe? Então, assim, é diferente um do outro. Ele não tava tentando sentir dor, Nívia. Eu preciso assumir isso. Eu não sei dizer qual que doía mais, porque às vezes eu só chorava, assim, ó. Às vezes eu só chorava. Na descida do leite, gente,
Assim, em 10 dias eu fui 7 vezes em 10 dias eu fui 7 vezes no banco de leite. Nossa. De pegar a criança com 15 dias de vida, com 15 dias nem isso de vida, e ir lá pro banco de leite, meter dentro do carro e ir pro banco de leite, sem uma vacina direito. Mas porque eu queria, porque eu precisava de informação, porque eu não me preparei e fui correr atrás. O banco de leite é tipo um lugar que te auxilia, é isso? Banco de leite humano é um lugar, aqui no Brasil, tem um site chamado Fiocruz, Rede de Banco de Leite Humano. RBHL. Não, RBLH. Isso, RBLH, da Fiocruz. Aí tem um mapa no Brasil, que são muitos, muitos bancos de leite que apoiam gratuitamente essas mulheres. Então, você pode ir durante a gestação, que tem cursos, você pode ir do pós-parto, que vão falar sobre puerpério, você vai testar as maquininhas para comprar a maquininha que melhor adapta. Legal. E lá tem o quê? Tem pediatra, tem consultor de amamentação, tem enfermeira, tem técnico de enfermagem, tem puericulturista, tudo de graça. Ai, tudo SUS. Que beleza. Beleza, a Andréa falou que o Bruno tem o peito preferido. Que sofre pra trocar. Complicado. Eu tinha o peito preferido, que é o peito que doía menos. Tanto é que eu fiquei com o peito maior que o outro. Porque eu tinha um que doía menos. Então eu queria que ele mamasse mais nesse peito do que o outro. Mas esse negócio de doer, também a gente precisa testar posições. Por exemplo, a Andréa comentou da questão do peito preferido. Gente, vira a criança de ponta cabeça uma hora pra mamar. Fala, não, você vai mamar com as pernas pra cá, nesse peito aqui. Era assim que eu fazia. A minha profissão preferida era essa. Pegar a criança aqui, a perna tá pra trás, cabeça aqui. Nunca consegui mamar na cama. Tentei, eu não achava a posição. Se eu ficava assim, o braço adormecia. Adormecia. O pescoço. Aí eu tinha amiga que fala, nossa, quando a criança já tava, tipo, maior, né? Dorme na cama com a gente, as tetas ficam até de fora, ela vem e mama. Eu falei assim, o quê? Você nem é pau. Falei, primeiro que eu não consigo dar mamar assim. E segundo que eu tentei, que eu falei, nossa, deita da cama que é mais confortável. Assim, não é. Eu tinha que vir na minha poltroninha, sentar confortável, ali eu conseguia. Na cama eu nunca consegui dar. Tinha inveja das minhas amigas que o bebê dormia junto e ela com os peitos pra fora. Assim, às vezes mama tanto que eu durmo com ele mamando. Eu falei assim, nunca aconteceu isso comigo, Otávio. Era hora de mamar, eu tô ali. Na cama eu não consegui. Então, essa posição de segurar, tipo, o bebê assim, né? Tipo, normalzinho assim, só foi quando ele tava maior, quando o meu peito já não doía mais. Mas no começo era muito mais fácil. E ele era pequenininho, de eu pegar assim, né? Cabeça aqui, perninha pra trás. Conforme o foi crescendo, essa perninha pra trás não dava, porque a perna dele tava muito grande. Mas foi... Mas aí você muda pro cavalinho, que é aquele que as pernas... Onde ele fica, tipo, meio sentadinho assim na frente, Isso. Aham. Né? Tem essa. Eu acho que essa eu tentei no começo. Só que eu não gostei muito, porque como no começo ele não tem firmeza na cabeça, então eu ficava meio desconfortável de segurar ele, que a cabeça fica assim, né? Então eu preferia a outra, mas cada um escolhe a posição que fica mais confortável para ela. Eu tô tentando encontrar aqui, se eu conseguir, peraí. Deixa eu só ver como é que eu faço para eu conseguir mostrar aqui. Ó, se você pesquisar por Mama Sutra, vai ter muitas posições da amamentação. Mentira que tem Mama Sutra. Mama Sutra, posições de amamentação. Gente, essa eu vou ter que postar. Meu Deus! Eu fui lá na página, Sutra, peraí. Gente. Mama Sutra, juro, gente. Mamar deitada, tá vendo? Cara, não consigo. Não consegui. Não entendia como vocês conseguem dar mamar deitada, porque eu tentei, viu? Tem alguns esquemas. Eu amamentei muito deitada, porque era os dois, e às vezes eu, tipo, plugava eles depois que arrumou, e eu dormia. A criança Mas caía. Como? Assim em cima de você? No comecinho até rolou, mas eu tinha medo de se afogarem, de não mamar direito, de derramar.
maluca, zero conhecimento, né? Nunca tinha amamentado gêmeos, espero não amamentar novamente. Já pensou ver mais 2? Já vi aqui, já conheci mães que teve 2 gravidez de gêmeos. Eu falei, caramba. Amiga, Assim, o meu eu só queria ter 2 já filhos. vai 2 pra dentro. Pensou? Já vai 2 pra dentro. Mas enfim, aí como que fazia? Eu deitava aqui na cama, e aí eu arrumava, eu deixava um edredom dobrado aqui atrás pra ficar tipo um travesseirão fora a fora. Tá. Aí eu arrumava os braços aqui. Aí eu botava um travesseiro aqui embaixo. Aí eu botava o outro travesseiro aqui embaixo. Tá. Eu ia botando coisas pro meu braço ficar erguido assim. também, entendeu? Tá. Isso. Aí eu plugava a criancinha aqui. Aí, como eles eram pequenininhos, eu fazia isso aqui, ó, na mão. E aí eu dormia. Caramba! Juro, de tão cansada. Eu até... Mama Sutra, amiga, sério. Quem trabalha com alimentação descobre umas coisas que não existem, né? Que vocês nunca ouviram falar. Eu sei. Nunca ouvi falar. Nunca. Uhum. Aí, Andréia, eu sei como que é pé sentado quando a criança... Nossa, o peito não vira, né? Não tem como acompanhar a criança fazendo as piruetas. Isso que você falou de menina, eu tenho uma amiga que a filhinha dela ainda continua mamando. Eu não sei, eu acho que eu tive amigas que tiveram bebês na pandemia e parece que eles... essa filha da minha amiga, parece que ela tá muito mais apegada das duas. Não sei se é porque é bebê de pandemia, né? E ficou muito mais tempo em casa, aquela coisa. E ela falou assim, às vezes não tá nem mamando, é só o fato de estar ali. De querer estar ali o tempo todo sugando. E a minha amiga já não quer mais. Porque ela não sabe como parar isso. Porque ela chora. Ela quer. Ela já é maior, ela já puxa, ela já pega e faz aquele show porque ela quer mamar. Mas a gente comentou antes sobre isso, sobre essa questão de delimitar, essa questão de apego e tudo mais. É importante a gente também entender que o desmame vai aumentar muito o trabalho da mulher. Muito. Porque eu não encontrei... Eu trabalho com mentorias, né? Eu fechei agora 147 mentorias no total que eu fiz. Nenhum desses pais, foram todos com casais heteroafetivos, nenhum desses pais se sentiram confortáveis ou se propuseram a ensinar sobre sentimentos para os seus filhos. Nenhum. Como assim ensinar? Se alguém conhece, me conta. Quando você passa por um processo de desmame, você precisa ensinar para o seu filho emoções primárias. Ensinar mesmo o que ele está sentindo. Você vai precisar ensinar para ele o que é raiva, o que é alegria, o que é ódio, alegria, tristeza. Lembra do Divertidamente, o filme lá? Uhum. Vai ter que ensinar. Essa criança vai ter que encontrar formas de lidar com o tédio. E ela fica tão entediada a ponto de ela não aceitar ver as introduções do Netflix. Se essa criança já assiste TV. Não deveria, mas ok, se ela já assiste, ela não quer assistir a introdução do Netflix. Ela pula a introdução das séries. Ela acha que já tá chato porque ela cansou de assistir as 280 mil vezes e ela mesmo troca para outra coisa. Então, assim, esse processo de trabalhar o emocional dessa criança, que, de acordo com o que você está falando da sua amiga, utiliza o peito como escape para tudo, para dor, para raiva, para o tédio, para alegria insana, em vez de sair gritando louco pela casa, corre no peito, dá uma mamadinha para dizer que está feliz. Machucou, é o peito que vai curar. Você não vai precisar ir atrás, sei lá, de uma pomada mágica, de um gelinho mágico. Você não vai ter que ficar dando colo por 30 minutos para essa criança até ela internalizar essa dor e soltar essa dor para o mundo de volta. É muito mais fácil tacar na teta. É muito mais fácil. Por mais que você ache desconfortável, você vai ter que lidar com os sentimentos seus, inclusive, nesse processo de ensinar para a criança.
Então, não se iluda que o desmame é a solução. Vai vir outro calhamaço de problema. Outro calhamaço de questão para trabalhar. Sim, sim. Deixa eu ver mais aqui. Você falou, né? Queria tocar um pouco sobre amamentar, né, na atual sociedade que a gente falou. Aí você falou, né, sobre acho que o privilégio da informação, né? Tem informação, você tem tudo. Isso eu acho que a gente passou um pouco sobre essa questão de informação, de que não é só a informação da mulher. A gente não pode aceitar mais. Ai, Zupério maravilhoso. A gente não pode aceitar na nossa sociedade mais. Você que está vendo isso daqui, porque segue a Nívia, não pode aceitar que caia sobre a mulher toda a responsabilidade por amamentar. Ela tem uma expectativa por si mesma e pelo sistema que já coloca essa expectativa nela amamentar. Depois vai vir um sistema que a gente comentou aqui, que não vai trazer um monte de informação para ela, que não vai dar ferramentas de trabalho para que ela mantenha a amamentação quando ela voltar a trabalhar. Muitas vezes a mulher, inclusive, é demitida quando ela volta a trabalhar. Exato. Então, assim, deixar essa mulher obrigada a ter todas as informações para segurar uma amamentação não é justo. Não é justo. E o mais importante é assim, ó, quem não amamentou tem um papel fundamental em apoiar quem tem o desejo de amamentar. Amamentar pode ser escolha. No entanto, para quem trabalha com amamentação, quem está envolvido nessa rotina que fala muito sobre a amamentação, a gente sabe, a gente tem consciência que amamentar é sim um privilégio, mas amamentar, mais do que tudo, é vencer o sistema. Sim. Porque você vai na farmácia para pegar um Doril, um medicamento qualquer, uma aspirina, você vai ver a quantidade de fórmula que tem, a quantidade de mamadeira, a quantidade de bico artificial. Você vai ver que tem concha para amamentação, tem bico de silicone, tem tipóia, tem consultora, tem não sei o que, tem não sei o que. Tem um monte de produto envolvido que essa mulher acaba sucumbindo. E aí esse bebê chora uma noite inteira e fica para a mulher cuidar esse bebê à noite, porque ela não quer incomodar o cônjuge não quer ser incomodado, porque trabalhou o dia inteiro, né, macho provedor, ele não quer ser incomodado, e essa mulher vai se sobrecarregando, e ela fala, não foi para mim amamentar. Sim. Essa mulher que consegue assumir, não foi para mim amamentar, entender que é uma questão de ser engolida pelo sistema, é muito importante que essa mulher seja uma aliada na luta pró amamentação de quem tem o desejo de amamentar. Sim, verdade. Super certo isso que você falou. Kelly, você adoro quando você... Aprendo muito com você. A gente passou por tudo, tá? Passamos por tudo, por todos os nossos tópicos, com certeza. A gente já pode se encaminhar para o final e você pode falar um pouquinho, agora eu quero abrir para você falar, né? Falar do seu trabalho, das suas mentorias que você faz, como é que funciona pro pessoal. Ai, gente, vamos lá. Estamos em novos desafios, então até falei para a Nívia, eu tenho a vaga da Nívia e eu tenho mais 2 vagas para a mentoria. E eu hoje atuo só com mentoria, porque quando você faz um curso, você encaixota e você encaixa aquilo, coloca numa caixinha, entrega e fala para a pessoa se vira. Eu faço um trabalho que é de 1 ou de 3 meses de acompanhamento familiar, de ver como essa família está se desenvolvendo, se reestruturando sua rotina, reestruturando a divisão de tarefas, sim, porque crianças, mesmo com menos de 2 anos, já tem muito a aprender quanto à organização de rotina. Depois, nos 3, nos 4, nos 5 anos, ela vai pegando mais coisa para fazer, a gente vai instruindo ela a dar coisas a fazer. Eu auxilio no processo da criação da rotina, das reuniões familiares, que é da disciplina positiva, e eu tô rindo,
porque eu sou bancária de CLT, então eu faço por dia, tipo, 7 reuniões, e o povo tira sarro que eu ainda faço reunião de família. Mas a reunião de família, ela é muito importante para que você reforce com o seu filho a importância dele naquele núcleo familiar. Que você reforce para ele o quanto ele é importante para aquele ambiente, mas o quanto todo mundo vai se sentir bem com um ambiente bacana. Quanto todo mundo vai se sentir bem só de tirar o prato na mesa. Às vezes, a reunião de família que a gente tem no domingo é o único momento que eu posso ver todo mundo da minha casa, as 4 pessoas, um elogiando o que o outro fez. Então, o Felipe começa agradecendo alguma coisa que Malu fez, que papai fez, que mamãe fez. Eu fico por último para fazer o fechamento. Se algum elogio era meio uma crítica, dou aquela organizada, mas isso é uma construção. Parece fácil, a gente fala, ou tedioso para muitas pessoas, mas é muito gostosinho, dura 15, 20 minutos. Mas eu, Kelly, venho numa construção de 3 anos para poder auxiliar, facilitar isso, para fazer com 1 ano, 2 anos. Falo muito da reunião, porque talvez para mim a reunião é uma das partes mais importantes, em que vai ter as divisões de tarefa, em que o seu marido normalmente vai descobrir, eu estava até conversando com a Nilda sobre isso, né? O seu marido vai descobrir que, eu gosto muito de falar, inclusive, a roupa para ser lavada, não é você pegar o que está no cesto e colocar na máquina. Você vai lá no quarto e começa a trazer. Aí você passou por todos os cômodos, olhou debaixo do sofá, ergueu até a geladeira se bobear para ver se não tem uma meia perdida lá. E aí você vai e bota a roupa para lavar. Separa por cor, deixa de molho que precisa, reutiliza a água quando possível. Então tudo isso é um processo. E enquanto isso, tá alguém lá com as crianças, por exemplo, picando cenoura, batata, nananana. Então eu opero hoje, eu passo uma reorganização da rotina familiar. Certo. É esse o meu trabalho hoje. Porque dentro desse processo das mentorias, com acompanhamento, com reorganização de rotina familiar, a gente vai descobrindo sentimentos, a gente vai descobrindo funções de cada um, a gente vai descobrindo o que cabe ou não para o outro, a gente vai falando sobre comunicação não violenta, porque você não vai chegar para o seu marido e dizer: Delmeda, você tem que fazer isso. A gente aprende como colocar isso com a comunicação não violenta. Sim. Então, eu acho que é isso. Mas é muita coisa. Não, isso é maravilhoso. E agora que a gente já está chegando no final, o bônus é, como eu falei no começo, uma mentoria de 30 minutos com a Kelly, né? Então, para quem está aqui agora, a gente vai acabar a live aqui, vai encerrar. Quem for a primeira pessoa no perfil da Kelly, então quem estiver seguindo a Kelly aí, quem não estiver seguindo, siga. For lá e escrever Agosto Dourado, né? O primeiro que mandar vai ganhar essa mentoria com ela, desses 30 minutos com ela. E aí ela vai postar nos stories, né? Lá quem foi a primeira pessoa, assim vocês vão ficar sabendo. Ela vai postar com o arroba da pessoa. Então, eu acho que é super válido. Eu converso com a Kelly direto. Às vezes acontece os negócios aqui, Kelly! Socorro! Eu tenho que sair, respirar, né? Porque é difícil. Mas é nessas horas que a gente tem a nossa rede de apoio, que a gente precisa de pessoas para estar ali, né? Para estar ajudando. E vale super a pena. Então, é isso. E tem uma coisa que eu queria comentar, que é assim, eu aprendi também a inserir a tecnologia nas rotinas familiares. Então, tem muita... Acho que eu estava conversando contigo sobre isso. Tem muita skill da Alexa que eu vou testando. Para quê? Para conseguir fazer com que a gente utilize. Mesmo com o Otávio, com 3 anos, ele já sabe falar com essa mulher. Já me dá um nervoso. Porque sabe falar mais com ela do que comigo. Mas dá, entendeu? E aí, quando você consegue utilizar isso a seu favor, para fazer com que faça um desafio, para fazer com que encontre historinhas, peça para Mônica contar historinhas, para colocar sons da natureza e adivinhar que pássaro que está cantando. Parece umas coisas idiota, mas para a criança é muito melhor do que está na tela. E a gente trabalha outros sentidos do que
o visual e aquele monte de ocitocina que ela recebe da TV, que depois não tem o que deixar ela feliz. Outra coisa, para quem está assistindo gravado, aí me manda mensagem lá para a mentoria, que vai ter desconto de 15% para quem segue a Nívia lá, tá bom? Olha aí, e, gente, rede social não é meu forte. Então, eu sou péssima para isso. Eu não fico... Aí eu tenho as minhas rodas de conversa que eu faço presencialmente. O povo fala, meu Deus, você precisa falar sobre isso. Eu falei pra Nívia, eu não sei nem fazer esse CPA de falar pra você. Ó, faz tal coisa para você ter acesso a isso. Não sei, gente. Eu mas vou aprender a Nívia. Tô com a melhor professora que a Nívia, gente. Não, imagina, tô aprendendo aqui também. Mas, ó, vai ficar gravado. E, gente, essa live vai pro YouTube semana que vem. E a gente vai colocar também lá, Kelly. Quem me seguir, entrar em contato com você, né? Então, para quem não assistiu aqui, vai ficar gravado aqui também e semana que vem vai estar no YouTube, na quarta-feira que vem. Acho que é isso. Mais alguma coisa para terminar? Para mim só. E qual que foi a sua bebida? Você trouxe alguma coisa, não? Amiga, hoje... eu tô de chimarrão, porque tá frio pra caramba aqui. Ai, eu tô de chimarrão. Eu tô de um vinhozinho básico. Mas muito obrigado a todas e todos que vieram, que participaram, que enviaram comentário. Bru, ai, que live deliciosa. Obrigado, Bru, por estar até agora aqui com a gente. Brigadão. E, gente, quem quiser aquela mentoria de 30 minutos, vai lá, assim que a gente se encerrar. Quero te dizer que já pupou. Já pupou aqui, tá? Já pupou aí? A gosto dourado? Já veio. Eita! Depois tô ansiosa, então, pra saber. Então, vamos encerrar aí. E, gente, até a próxima live. Eu vou comunicando vocês. Kelly, de novo, muito obrigada. Um beijo. Tchau. Bom final de semana, galera. Que você tá? Ih, sextou! Uhul!